Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática, gravando mais uma aula para vocês. Nós estamos no início do quarto bimestre e essa vai ser a primeira aula sobre geometria plana. Dentro da geometria plana, a gente vai estudar o triângulo retângulo e suas relações métricas. Nessa primeira aula, a gente vai estar vendo essas relações métricas. Na segunda aula, a gente vai estar vendo o teorema de Pitágoras. Ok? Então, vamos iniciar esta aula conhecendo um pouco dos elementos de um triângulo retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo que, por que ele tem esse nome? Porque, vejam aqui no vértice A, nós temos um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, para quem não lembra, é simbolizado desta forma aqui. Esse quadradinho com um pontinho no meio, ele simboliza que aí existe um ângulo de 90 graus. Nós temos, assim como todo triângulo, nós temos três lados, três ângulos e, por consequência, três vértices. O primeiro vértice aqui está simbolizado pela letra A, o segundo vértice pela letra B e o terceiro vértice aqui pela letra C. Sempre em letra maiúscula, tá? E os próximos elementos que vão entrar aqui, eu vou dar nomes a eles, vou explicando um a um, ok? Então temos aqui o primeiro aqui da lista é a letra A, né? Hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, que está aqui simbolizado aqui embaixo. É o lado maior do triângulo retângulo. Por que ele tem? Por que ela tem esse nome de A, né? Por que a gente deu o nome de Azinho minúsculo? Porque ele está oposto ao vértice A. E ele também, a hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Então, toda vez que vocês pegarem um triângulo retângulo, a hipotenusa vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui agora o lado B, que a gente deu o nome ali de cateto B, né? É o cateto. Por que ele recebe o nome de Bzinho minúsculo? Porque ele está oposto ao vértice B maiúsculo, né? Temos também o cateto C, que é um dos lados do nosso triângulo. Ele também está oposto ao vértice C, por isso o nome do Czinho minúsculo ali, ok? Temos a altura. Essa altura ela sai lá do ângulo de 90 graus e forma aqui com a hipotenusa, ele forma com a hipotenusa um ângulo de 90 graus aqui. Ele é perpendicular à hipotenusa, né? Ok? O próximo segmento aí é o segmento M, que é este aqui, ó. Esse segmento a gente dá o nome de projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Por que esse nome, projeção do cateto C? Porque se a gente colocasse aqui uma fonte de luz na vertical, incidindo aí sobre o cateto C, a sombra dele seria esse segmento M. Então, por isso chamar projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Ok? É assim como acontece com o cateto B. Esse segmento N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Ok? Agora, observando ainda o triângulo retângulo, com essa, com essa perpendicular aqui que a gente traçou aqui de altura, que sai do ângulo reto até a hipotenusa, a gente pode observar que nessa figura a gente formou três triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo original, né? O maior de todos aí, ele é o primeiro triângulo.
O segundo triângulo é formado da altura para a direita, ele também é um ângulo reto que a gente formou aí. E tem o terceiro triângulo, que é o triângulo menor, que está ali da altura, né? Que, da altura, que é esse triângulo aqui, certo? Esse é o triângulo, o próximo triângulo. Então, a gente pode observar que com esse triângulo original, a gente pode formar três triângulos. E é daqui que a gente já vai começar a observar as semelhanças desses três triângulos, e depois, quando eu provar para vocês as semelhanças existentes nesses triângulos, é que a gente vai tirar as relações métricas, ok? Então, observando esse primeiro triângulo aí que a gente separou aí, que é o triângulo maior, só dei uma diminuída na imagem para a gente observar melhor. Vou começar a observar este triângulo aqui, que foi ele é uma cópia do original ali, né? Só que sem a marcação dos elementos. Então, no original, ali a gente tem a hipotenusa, né? Que é o símbolo Azinho minúsculo, e nesse aqui que a gente separou, a hipotenusa também vai receber o nome de A minúsculo aí, certo? Temos o cateto B, que é igual nesse, por eles serem iguais, então é o mesmo, e o cateto C. Porém, já no segundo triângulo, mesmo ele sendo ainda um ângulo reto, ele vai sofrer algumas mudanças aqui. Por exemplo, a hipotenusa dele, a hipotenusa que a gente viu lá, que é o segmento, o lado do triângulo que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai ser, essa hipotenusa vai ser o cateto B lá. Então a hipotenusa desse triângulo é o cateto B. E o cateto, esse cateto aqui, qual é? Observando aquela figura ali, o cateto vai ser a altura daquele triângulo, vai ser o nosso cateto. Certo? E o segundo cateto vai ser aquele segmento N lá, né? Esse segmento N vai ser o nosso, aqui ele vai vir como cateto. Certo? Vamos observar agora esse terceiro triângulo, esse menorzinho. Vamos identificar a hipotenusa dele, ó. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, e qual lado que está oposto a ele? Seria aquele lado C, o lado C do triângulo original. Então aquele lado C vai ser a hipotenusa desse triângulo menor. Já o cateto, né, que vai ser, por exemplo, o segmento M aqui, que era a projeção do cateto, ele vai ser um dos lados do meu triângulo aqui, vai ser um dos catetos do meu triângulo. E o outro lado vai ser novamente a altura, que era a altura daquele triângulo, vai ser o cateto desse aqui. Bom, finalizamos a primeira parte de semelhanças aqui. Agora vamos observar os ângulos, né? A gente já identificou os catetos e as hipotenusas. Agora vamos identificar os ângulos formados por esses triângulos. A primeira observação que vamos fazer aqui, ó, os ângulos agudos do triângulo retângulo são complementares. Então vamos pegar esse triângulo aqui de cima. Vamos começar, eu vou mostrar aqui para vocês o que vem a ser isso. Os ângulos agudos do triângulo retângulo são complementares. Então naquele triângulo ali eu tenho o ângulo de 90 graus, certo? E como a gente sabe, o triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus, ok? Então nós já temos ali um ângulo de 90 graus. Então só nos resta,
90 graus nos outros dois ângulos. Então eu estou dizendo aqui que os ângulos agudos do triângulo retângulo são complementares. Então nós temos dois ângulos agudos ali. Se eu der nome para o primeiro ali de ângulo 1, que seria simbolizado por um risquinho ali, e o segundo, ângulo 2, o que quer dizer o que quer dizer eles serem complementares? Quer dizer que a soma deles vai ser 90 graus. Porém, uma coisa que eu preciso observar aqui é que não importa a medida deles. A soma vai sempre dar 90 graus. Então, por exemplo, se o ângulo 1 medir 10 graus, o ângulo 2 vai medir 80. Se o ângulo 1 medir 20 graus, o ângulo 2 vai ser 70. Eles vão ser sempre complementares, ou seja, a soma deles vai dar sempre 90 graus. Ok? E isso é que eu quero que a gente vai observar agora, que essa semelhança está em todos os triângulos que a gente está estudando desse triângulo retângulo. E é desta semelhança que a gente vai tirar as relações métricas. Então vamos fazer uma comparação agora com o triângulo original lá. No triângulo original, a gente tem o ângulo de 90 graus, certo? Que aqui também nós temos, né? Que eles são iguais, né? Então, ângulo 90 graus, ângulo 90 graus. Ângulo, uma linha, ângulo, uma linha lá do outro lado. Ângulo, duas linhas, ângulo, duas linhas aqui desse lado também. Então, semelhança entre esses dois triângulos. Vamos observar agora nesse próximo triângulo aqui, ó. Ainda no triângulo original, vamos observar ali dentro esse triângulo menor aqui, ó. Esse triângulo menor. Ele já tem um ângulo, uma linha. E ele já tem um ângulo de 90 graus, certo? Tem um ângulo, uma linha, um ângulo de 90 graus. Para ele ter o ângulo complementar lá do outro lado, qual seria o ângulo que viria aqui? O ângulo duas linhas, certo? Então, para conservar aquela semelhança, todos esses triângulos retos aqui, tirados desse triângulo, vão ter a mesma semelhança, né? Um ângulo de 90 graus, um ângulo, uma linha e o ângulo duas linhas que são complementares. Observando o triângulo agora aqui da direita, vai ser a mesma coisa. Ele tem o ângulo de 90 graus, que a gente está iniciando aqui. Ele já tem o ângulo duas linhas e só falta no outro vértice ali o ângulo uma linha, certo? Tá aqui, ó. Semelhança comprovada também. Inclusive aqui desse lado, pessoal. Aqui desse lado direito eu tenho o ângulo uma linha, do lado esquerdo eu tenho o ângulo duas linhas. Então, ou seja, eles vão formar o ângulo reto. Então, provando mais uma vez que eles são complementares aqui. Ok? Então vamos observar agora essa semelhança nos outros triângulos que a gente está estudando, que a gente tirou daquele ali mesmo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui nesse ângulo pequeno aqui, ó. Esse ângulo pequeno. Eu tenho o ângulo de 90 graus lá e o de 90 graus aqui também. Eu tenho o ângulo uma linha lá, tenho o ângulo uma linha aqui também, certo? Que eu tirei esse triângulo de lá, então tem que ser iguais, né? Tem o ângulo duas linhas, ângulo duas linhas também. Próximo triângulo. Tem o ângulo de 90 graus, 90 graus. Tem o ângulo uma linha, ângulo uma linha. E tem o complementar dele, ângulo duas linhas, ângulo duas linhas. Ok? Então, todos eles, provando a semelhança, todos eles têm o ângulo de 90, o ângulo uma linha e o ângulo duas linhas. Então,
Provada essa semelhança entre esses triângulos que nós tiramos aí, aqui a gente vai começar agora a estudar as relações métricas, ok? Então vamos ao próximo assunto agora, que agora vamos começar a provar as relações métricas. O que são essas relações métricas? São praticamente fórmulas que a gente vai usar na resolução de problemas envolvendo triângulos e retângulos, ok? Então, para iniciar a construção das nossas relações métricas aqui, vamos observar dois triângulos. Esse triângulo primeiro e o segundo triângulo. Vamos marcar aqui a hipotenusa desse primeiro triângulo, que, como eu sei que ela é hipotenusa, uma que ela é o lado maior e outra que ela está oposta ao ângulo de 90 graus, ok? E qual é a hipotenusa desse triângulo, desse segundo triângulo aqui? É o lado C, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, para começar a construção da minha relação métrica, eu posso dizer aqui que A está para C, assim como, agora vamos observar o lado B ali, ó, o cateto B. Qual é esse cateto B, né? Qual é o lado semelhante desse cateto B lá no segundo triângulo? Vejam bem, esse meu cateto ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo duas linhas. Então, ó, meu ângulo de 90 graus e o ângulo duas linhas. Isso quer dizer que aquele cateto ali é o mesmo do H aqui. Então eu posso levar essa relação ali para a minha primeira construção aqui, que é, então o A está para C, assim como o B está para H. E quando eu comparo duas frações assim, eu posso multiplicar em cruz, né? A vezes H e C vezes B, e daí eu tiro minha primeira relação métrica. A vezes H é igual a C vezes B. Essa é a primeira relação métrica do triângulo retângulo. Ok? Vamos agora construir a segunda relação métrica. Vamos observar agora este triângulo aqui, o segundo e o terceiro. Vamos pegar um cateto aí, o cateto H. Que lado semelhante a esse cateto H eu tenho no outro triângulo? Vamos ver, como a gente já viu, esse cateto H ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo duas linhas. Então, eu posso dizer que aqui, ó, ângulo de 90 graus e ângulo duas linhas. Então, o meu lado semelhante aqui é esse meu lado N. Então, para começar a construir a segunda relação métrica, eu tenho que o A está para N. E isso aí vai ser igual a... Vamos observar um novo lado aqui. O cateto M. O cateto M, ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo uma linha, certo? Agora, qual é o lado semelhante dele lá? Ó, ângulo de 90 graus e ângulo uma linha. Então, ele vai ser esse lado H aqui. Então, o M está para H. Ou seja, o M é semelhante ao H. Então, H está para N, assim como o M está para H. E aí eu faço a multiplicação em cruz, assim como eu fiz na anterior. Fica H vezes H e N vezes M. Então, nós temos que H ao quadrado é igual a N vezes M. E essa é a segunda relação métrica do triângulo retângulo. Terceira relação métrica. Vamos voltar
a observar o primeiro triângulo aqui. Vamos pegar novamente a hipotenusa dele e comparar com a hipotenusa do segundo, novamente, do segundo triângulo. Então, na terceira relação métrica, o A está para C novamente, assim como, agora eu vou pegar um outro cateto. Na primeira vez que eu relacionei esses dois triângulos, eu peguei o cateto B. Agora eu vou pegar o cateto C, certo? Então, ó, cateto C, esse cateto C, ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de uma linha. O ângulo de 90 graus está aqui e o ângulo uma linha está aqui. Isso quer dizer que aquele cateto C ele é semelhante a esse cateto M aqui. Ok? Então, o A está para C, assim como o C está para M. Aqui a gente multiplica em cruz também, como a gente fez nos outros. A vezes M é igual a C vezes C, que seria C ao quadrado, ok? Então, vai ficar a terceira relação métrica, ficou dessa fórmula. C ao quadrado é igual a vezes M. Ok? Quarta relação métrica. Vamos agora comparar o primeiro triângulo com o terceiro. Vamos lá, vamos pegar a hipotenusa novamente, né, desse primeiro triângulo. E qual é a hipotenusa desse terceiro triângulo? Hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é o Bzinho lá. Então, o A está para B, na nossa quarta relação métrica, né? O A está para B, assim como, agora vamos pegar o cateto B e ver qual é o semelhante dele lá naquele triângulo. O cateto B ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo duas linhas. Ângulo de 90 graus está aqui e o ângulo duas linhas está aqui. Então, aquele cateto B ele é semelhante a esse cateto N aqui. Então, voltando à relação métrica, o A está para B, assim como o B está para N. Multiplicando em cruz, A vezes N e B vezes B, a gente tem que B ao quadrado é igual a vezes N. E essa é a nossa quarta relação métrica. Resumindo aqui, a gente ficou que na primeira relação o A, que é a nossa hipotenusa, vezes o H, que é a altura desse triângulo retângulo, ele é igual ao cateto C vezes o cateto B. Essa é a primeira relação. Na segunda relação, eu tenho que a altura ao quadrado, que é o H ao quadrado, ele é igual ao N vezes M. Ok? Na terceira relação, eu tenho que o cateto C ao quadrado é igual à projeção dele, né, que é o M, vezes a hipotenusa inteira, que é o A vezes M ali. Só invertir, mas é a mesma coisa. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. E na quarta relação, eu tenho que o cateto B ao quadrado, ele também é igual à multiplicação da projeção dele pela hipotenusa toda. Volto a falar, essas fórmulas
auxiliam muito no cálculo de problemas envolvendo triângulos retângulos. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para botar em prática essas fórmulas, ok? Na próxima aula vai ser sobre o Teorema de Pitágoras e eu vou demonstrar para vocês como é que ele foi proposto, né? Como ele surgiu. Ele surgiu em função dessas relações métricas aqui, né? Uma das formas de provar ele é em cima dessas relações métricas, mas só que isso vai ser assunto para a próxima aula, ok? Por enquanto, bons estudos e até a próxima aula.